este tema é um bocadinho mais simples do que alguns que eu tenho apresentado e está um pouco ligado também. Sim, Inês, mas consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me naturalmente? Sim, ótimo, pronto. Uma vez que não tem o microfone, peço-lhe sempre para ir registando as suas respostas, dúvidas, desta forma. Portanto, no final eu vou colocar-vos um questionário que podem logo fazer, portanto, a seleção das perguntas corretas, porque eu vou disponibilizá-lo para vocês. De qualquer forma, não precisamos propriamente de microfone. O que eu preciso é que vá dando resposta e se tiver dúvidas que as coloque então por escrito e eu vou respondendo na medida que me for possível. Obrigada, Inês. Eu estava à espera também que o senhor Porfírio colocasse o número, mas se calhar por vezes vocês não têm o número à disposição logo na altura, poderão fazê-lo também ao longo da sessão, não existe qualquer problema. Eu vou dar então início à sessão, portanto iremos falar sobre os componentes e operações de turismo, que não são mais nem menos do que todos os intervenientes que fazem parte do produto turístico. E o que é que será o produto turístico? O produto turístico é uma composição de diversos serviços que são oferecidos aos turistas, aos visitantes, e que por isso mesmo têm que ser complementares e que têm de alguma forma de existir algumas parcerias entre os fornecedores destes serviços e os seus produtores. Não podemos de forma nenhuma falar do produto turístico sem compreender as suas características únicas. Quando falamos de produtos turísticos, estamos a falar essencialmente dos serviços, e os serviços têm uma forma de serem comercializados, serem divulgados e serem vendidos de uma forma única e de alguma forma também diferente de um produto que se vai comprar numa determinada loja. Já de si é difícil de distribuir estes serviços, quanto mais vendê-los diretamente aos diversos clientes e convencê-los que é o melhor serviço que podem comprar para as suas necessidades e para satisfazer as suas necessidades. Uma das características dos serviços é de facto a noção de que não podem ser armazenados. Os produtos e os serviços turísticos são intangíveis. O que é que isto quer dizer? Não podem ser tocados ou trocados, não têm propriedades físicas, logo não podemos armazená-los. Isto causa muitas vezes dificuldades na venda dos serviços turísticos, uma vez que um quarto de hotel que não é vendido naquela noite dificilmente será recuperado esse valor, ou seja, os custos fixos estão associados a uma noite de hotel, caso o quarto não seja reservado, não seja vendido nessa noite, com certeza que é impossível recuperarmos e voltarmos atrás, de forma a podermos compensar todos os custos que estão associados e que já são fixos para aquela noite. Esta é uma das características. São também sempre condicionados pela presença do cliente. O que é que isto quer dizer? Não é algo que se possa enviar pelo correio, nós não podemos enviar uma estadia ou uma viagem em si para que o cliente possa usufruir à distância ou de alguma forma poder usufruir dela sem ser com a sua presença. Daí que um dos componentes do turismo e das operações do turismo sejam mesmo os transportes e a noção de deslocação que está ao turismo. Por outro lado, existe, em relação à produção e ao consumo, existe a simultaneidade. O que é que isto quer dizer? No mesmo local, a possibilidade de produzir e consumir ao mesmo tempo, ou seja, o serviço pode ser preparado, um quarto pode de facto ser preparado para um determinado cliente que irá chegar, mas
concretiza o dizer, quando o cliente usufrui desse quarto. Quando chega, quando faz o seu check-in, ou seja, todo o procedimento para poder aceder ao quarto, desde os dados que pode dar, relativamente e tem que dar relativamente aos seus registros como cliente, o seu nome, o seu cartão de identificação, cartão de cidadão. Portanto, só após estes procedimentos é que o cliente usufruir do quarto. Portanto, o consumo só se realiza nessa altura, o consumo desse serviço. Por outro lado, no produto composto, ou seja, quando nós falamos do produto turístico, que tem diversas componentes e diversos serviços associados, existe também essa complementariedade dos serviços. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes eu usufruir de um determinado alojamento no país estrangeiro, se não utilizar ou seja, se não utilizar um transporte, por exemplo, complementar esse alojamento. Há outros serviços que podem ser facultativos nestes casos, por exemplo, uma visita opcional a uma determinada cidade, um transfer, o serviço, portanto, entre o hotel, poderão não ser de alguma forma obrigatórios quando nós estamos a criar um determinado produto turístico. Mas, na sua verdade, se eles existem, se o cliente opta por comprar todos estes serviços, eles têm que estar de acordo uns com os outros e fazendo, de alguma forma, uma cadeia entre os serviços. Portanto, se o avião se atrasa e esse voo chega muito depois da hora do check-in que o cliente supostamente deve fazer no hotel, é natural que o cliente se comprometa em termos da sua estadia, em termos da sua presença no hotel. Portanto, estes serviços têm que trabalhar de uma forma complementar, e o agente de viagens ou alguém, até o próprio, a própria pessoa quando organiza a sua viagem, tem que ter presente que um serviço pode estar dependente da realização do outro, e quase sempre está. Pelo menos quando temos um alojamento, um transfer, que está à espera, por exemplo, do aeroporto, do avião que chega, para poder levar o seu cliente ao hotel. Portanto, existe esta complementariedade e não é por acaso que os agentes de viagens trabalham com todos estes componentes. Eu gostaria de saber se há alguma dúvida. Eu vou parando em alguns diapositivos para que possam colocar também as dúvidas que possam ir surgindo, porque provavelmente no final já não se recordam. Há alguma questão que queiram que eu esclareça melhor em relação a estas características dos serviços ou dos produtos turísticos? Obrigada, Inês. Eu estou a aguardar que meu Porfírio também responda. Vou então avançar. Está a ouvir-me com muitos cortes. Inês também. Pois poderá ser da internet, Porfírio, poderá ser da internet. A Inês diz que está a ouvir-me bem, portanto, poderá ser, sim. Espero que não, mas de qualquer forma não se preocupe. Toda a informação que eu estou a dar agora está a ser gravada e é sempre disponibilizada no vosso campus virtual, além de que mesmo o PowerPoint eu disponibilizo. Portanto, caso não esteja a ouvir em perfeitas condições, também poderá rever este vídeo. Muito bem, vamos então dar seguimento. As componentes. Obrigada, Porfírio. As componentes de operações de turismo, ou melhor, os componentes em si, estão sempre dependentes de cinco setores, no fundo. A acomodação ou o alojamento turístico,
os equipamentos de atração e animação, os transportes convencionais e os turísticos, um está sempre relacionado com o outro, a restauração e a distribuição turística. Destes todos, eu já fiz um webinar sobre o alojamento, os empreendimentos turísticos, e, portanto, não vou alongar muito nesta questão, só mostrando como é que este setor aqui é tão importante para o turismo. Portanto, para o turista, o que é o alojamento turístico? Não é mais nem menos do que um meio para que ele possa usufruir das atrações que o levam a deslocar-se para um determinado turismo, para um determinado destino turístico. O turista, por assim dizer, pode, de alguma forma, prescindir de algum tipo de alojamento, mas se é um visitante, se é um turista, se passa alguma noite nesse destino, forçosamente vai ter que arranjar, seja um estabelecimento hoteleiro ou outro, mas está sempre inerente este alojamento. Portanto, a capacidade de alojar os turistas e esta necessidade que eles têm de procurar um sítio para pernoitarem. Mas há uma característica que define o alojamento turístico e as pessoas que procuram, os turistas e os visitantes que procuram os alojamentos, que é o seu uso temporário. Portanto, este uso temporário é o que faz a distinção de um residente, de alguém que tem uma casa e que se desloca, portanto, com alguma frequência para um fim de semana ou para algumas férias mais curtas, mas esta questão temporária é exatamente esta característica que vai definir, no fundo, o alojamento turístico. Ao contrário dos residentes, que de facto têm a sua residência permanente. Normalmente estas estadias podem ser longas, não há propriamente um limite para ser considerado que é a característica do alojamento que é temporário, portanto, em relação à característica de ser temporário, mas está subjacente que não é algo muito prolongado no tempo. Sabemos que cada vez são mais curtas as estadias em turismo. No entanto, há também o turismo de negócios, pessoas que têm que ficar alojadas num determinado hotel por razões de trabalho, que se podem estender por 3, 4, 5 meses, às vezes um ano, mas vão retornar, portanto, às suas casas e é considerado ainda assim o alojamento turístico como sendo temporário. Depois, a diversidade de alojamentos turísticos. Porquê é que há uma oferta tão grande? Porque ela tem que, no fundo, dar resposta a diversos requisitos. Um deles é o tipo de clientela, portanto, surgem tipos de alojamentos destinados à juventude, como, por exemplo, os hostels, estão um bocadinho mais vocacionados para um turismo mais jovem, embora qualquer pessoa de qualquer classe etária usufrua também deste tipo de alojamento. O turismo social, recordo-me sempre do Inatel, portanto, com opções mais acessíveis para que todos possam também procurar alojamento e fazer férias, ou ainda os hotéis com um segmento mais vocacionado para os negócios. Aqui as características são sempre diferentes. Um hotel que tenha o segmento de negócios como preferencial terá que ter também desde salas de negócios, portanto de reunião com o seu material de audiovisual e, portanto, tem que ser disponibilizado nesse sentido, até mesmo depois o apoio todo que é dado pelos colaboradores do hotel que estão encarregues de acompanhar essa reunião, por exemplo. São características diferentes, o homem de negócios, ou, portanto, a pessoa que faz negócios, tem que ter à sua disposição os tais business center, onde tem disponíveis a internet, cada vez mais wireless, gratuito para o cliente, ou ainda um pequeno gabinete onde possa trabalhar de alguma forma. Portanto, este segmento é sempre muito valorizado
para o turismo, porque é um segmento que muitas vezes vem contrabalançar a questão da sazonalidade, ou seja, quando é que as empresas normalmente têm quebra na sua maioria, no mês de agosto provavelmente é um mês mais fraco para os negócios e, portanto, é um turismo que interessa a qualquer hotel porque acaba por facilitar, portanto, a quebra da sazonalidade que é sentida durante, por exemplo, a época mais alta, por exemplo, o verão. E daqui, o que é que nós conseguimos? Portanto, contrabalançando muitas vezes com o turismo de negócios, pode-se conseguir encontrar um equilíbrio entre as estadias e a quebra que existe entre épocas distintas, entre épocas baixas e épocas altas. Sem ser o agosto, e aí podemos complementar com o turismo de praia, não é? Dependendo do hotel, com certeza, mas sem ser o agosto, este turismo de negócios é muito regular durante o ano inteiro, portanto, de alguma forma ajuda muito nas estadias do hotel. As diversas localizações, e aqui nós estamos a falar de um ponto essencial em relação, por exemplo, à hotelaria. A localização é o ponto de atração, é o maior atrativo para a escolha de um determinado hotel, seja em termos de negócios, seja muitas vezes em termos de lazer. Portanto, em negócios, a maioria das pessoas que viajam em negócios querem de facto o hotel central, ou próximo do centro de conferências, ou próximo do centro do recinto das feiras, onde vão participar, mas de qualquer forma, sendo a localização, muitas vezes em estudos que se fazem, chega a 70%, portanto, como fator determinante para a escolha de um determinado hotel. Portanto, daí que os próprios estabelecimentos hoteleiros, os empreendimentos turísticos, na sua maioria, dependem muito também da localização onde estão inseridos e as suas características, com certeza, também se adaptam a essas localizações. Portanto, sendo diversos tipos de alojamento para praia, para cidades, para montanhas, para os meios rurais, para safaris, portanto, eles estão adaptados também perante a localização onde se encontram. E ainda os diversos tipos de turismo vão condicionar também as diversas ofertas em termos de alojamento. Portanto, há cada vez mais novas formas de alojamento que estão adaptadas a um turismo de negócios, a um turismo de recreio, ou repouso, ou ainda o turismo de saúde, ou ainda o turismo de desporto. Aqui recordo-me sempre dos hotéis que são escolhidos, por exemplo, pela seleção nacional. Porquê? Porque têm equipamentos que lhes permitem manter, portanto, o nível físico que os jogadores possam necessitar, assim como um simples apartamento em Serra Nevada, um sítio de neve em que há a preocupação de ter instalações próprias para colocar os skis. Portanto, estes diferentes tipos de turismo vão condicionar a oferta de serviços e ainda de equipamentos que os próprios alojamentos têm disponíveis para os clientes. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu percebi que a Inês estava a tentar escrever, não sei se há alguma dúvida. Se sim, pode colocar a pergunta que eu vou vendo, Inês. Já também me percebi que a Dulce também está já a participar no webinar. Podemos, Inês, com certeza que sim. Quando nós falamos do tipo de turismo e ainda mais quando são criados para um determinado tipo de ofertas, estamos a falar da segmentação do mercado naturalmente. Ou seja, o que é que entendemos então pela segmentação do mercado? São aferidas, portanto, as necessidades, as expectativas de um determinado grupo mais ou menos homogéneo e que, a partir daí, procura-se dar resposta com uma oferta mais condicionada, portanto, para as necessidades desse público.
sim. No fundo é isso, portanto, criamos grupos de clientes com características homogéneas e que, de alguma forma, precisam de encontrar para as suas necessidades este tipo de oferta. Portanto, se são jovens, vão procurar com certeza se calhar um hotel muito mais acessível, mas que de alguma forma vai dar resposta ao facto de ficarem em zonas com animação noturna, ao facto de até poderem ficar vários no mesmo quarto, portanto eles segmentam-se muito para uma determinada necessidade de clientes. A Inês pergunta-me se em certos casos não dificulta a integração de outro tipo de clientes. Sim, acredito que sim, quando eles são muito vocacionados para uma segmentação específica. Acredito que sim, mas isso é como em tudo. Se calhar choca-nos dizer, por exemplo, quem tem filhos, choca-nos pensar que há determinados empreendimentos ou estabelecimentos hoteleiros ou empreendimentos turísticos que pura e simplesmente não aceitam crianças. Porque é esse a sua opção em termos da oferta que estão a dar ao cliente. Se calhar a mesma coisa quando pessoas que têm um animal de estimação, um cão, e o hotel não aceita portanto, o seu animal de estimação. Portanto, aqui é sempre muito discutível, mas com a oferta diversificada que existe, e hoje em dia ela é massificada um pouco por todo o mundo, não é? É natural que eu procure um determinado hotel e outro não me seja tão atrativo. Portanto, e daí temos resposta para diversos tipos de clientes e com necessidades completamente diferentes. Daí eu acho que esta aposta na grande diversificação tem mesmo este objetivo, é ir de encontro o que são as necessidades completamente diferentes de cliente para cliente, portanto, de pessoa para pessoa. Por isso o turismo tem esta componente tão atrativa também, tão interessante. Inês esclarecia em relação a esta integração, porque de facto é verdade e é discutível isso, mas a oferta é grande e a pessoa pode selecionar o tipo de hotel que mais procura. Que mais portanto, tem mais afinidade, que corresponde mais às suas expectativas e às suas necessidades. Os equipamentos de atração e animação são outro dos componentes do turismo e daqui é preciso fazer a distinção entre as diversas atrações que existem. As atrações naturais são os exemplos que podem ver, portanto, desde as praias, montanhas, parques naturais, portanto, que à partida, não sendo logo pensados para atrair o turista, constituem de facto um foco de atração e de motivo para selecionarem um determinado destino. As atrações criadas pelo homem, mas sem o intuito principal de atrair os visitantes, é outra categoria. E aqui podemos dar o exemplo das catedrais, os centros de peregrinação, os museus, os palácios, os centros urbanos, que não foram feitos, não foram criados, não foram construídos para o turista em si, mas que pelo seu valor acabam por ser um atrativo para os turistas. Outra categoria será as atrações artificiais criadas com o fim de atrair os visitantes, e aí já o visitante é o objetivo principal é de facto conquistar os visitantes e são criados a pensar mesmo nos visitantes. Portanto, temos os parques temáticos, os ecomuseus, casinos, centros de exposições, portanto, um sem número de oferta que poderá ser encontrada nos diversos destinos e que estes próprios também têm o desenvolvimento neste sentido. Eventos especiais e mega eventos, desde os festivais de arte, os festivais de música que hoje encontramos e que têm um peso bastante significativo no turismo em Portugal, jogos desportivos, o facto, por exemplo, do Euro 2004, a Expo 98, portanto, que já foi há alguns anos, mas que foram eventos extremamente determinantes para Portugal e que constituíram, de facto, grande foco de atração,
que, por sua vez, multiplicaram depois a sua influência, a influência que tiveram e a influência que tiveram nos turistas, e que passaram essa informação depois para pessoas que eles conheciam. Portugal, nessa altura, de facto, manteve aqui marcou uma diferença de uma oferta que até ali não constituía uma atração para Portugal, nem constituía propriamente uma identificação para Portugal. Desde a Expo 98, pela forma como foi organizada e que foi considerada de facto marcante, o turismo modificou-se e identificou-se Portugal também neste sentido de organizador de eventos com algum sucesso. E temos visto também em relação aos festivais o que tem acontecido. A atração turística é composta por qualquer elemento ou fator que origine a deslocação de pessoas para um determinado destino. Eu peço-vos desculpa, eu tinha um vídeo para vos mostrar, mas que vou disponibilizá-lo através do Campus e aí vocês poderão vê-lo, que seriam, portanto, e podem de qualquer forma ver o link, são os nossos museus nacionais, os palácios, monumentos, que têm mais visitantes, tiveram mais visitantes no primeiro semestre de 2014. Portanto, entre eles estão o Mosteiro dos Jerónimos, e, portanto, eu aconselho-vos a ver, eu gostaria de colocar, mas não foi possível, porque não consigo, portanto, colocar o link para que possam visualizar neste momento, mas será disponibilizado também através do campus e aconselho-vos a ver. Lamento realmente, gostaria de partilhar convosco. Mas de seguida, quando terminar o webinário, eu coloco também no campus. Outra dos componentes que é essencial terá tudo a ver com o transporte, tanto o transporte convencional como o turístico. Como é que o transporte pode ser determinante? Ou seja, se nós temos associada a deslocação, um destino turístico também não consegue desenvolver-se sem as acessibilidades adequadas e sem os meios de transporte adequados. O crescimento do turismo está na sua gênese, desde os seus primórdios, diretamente relacionado com o desenvolvimento dos transportes. Não é por acaso que foi a partir da Revolução Industrial e também depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da aviação civil, que foi determinante, portanto, o desenvolvimento do turismo em prol deste desenvolvimento dos transportes. Mas não basta termos esta noção, há de facto necessidade de criar transportes cada vez mais eficientes e também que exista uma infraestrutura que permita a sua utilização de forma equilibrada. Portanto, associada às redes viárias deve estar também a segurança, isto é um ponto que é comum a todas as atividades relativamente ao turismo, turismo ou melhor, um destino que se queira afirmar em termos de uma maior procura, terá que ter pelo menos esta questão da segurança muito bem resolvida, ou seja, um destino seguro é sempre um destino muito mais procurado. Qualquer fator que possa influenciar a segurança acaba por afastar também os turistas. Não havendo esta confiança, não viajam. E, portanto, as redes viárias, seja portanto, em relação sejam seguras, tenham condições, deem um acesso fácil aos diversos destinos, mas que também é essencial que nos aeroportos se possa proporcionar uma deslocação e o facto de chegarem os turistas através deste meio de transporte que seja seguro, que exija comodidade e rapidez. Não se pode falar da aviação e das diversas ofertas que temos neste momento sem referir as companhias de baixo custo. Portugal, até ao início da operação das companhias de baixo custo, era considerado por muitos turistas um destino mais periférico,
e, de facto, a questão das low cost, das companhias de baixo custo, permitiram um acesso muito mais facilitado aos turistas, permitiram que as pessoas viajem para Lisboa, ainda por cima, que, por muitos pontos negativos que o nosso aeroporto tenha. O nosso aeroporto está no centro da cidade, ou seja, as pessoas num pequeno short break, ou seja, num pequeno fim de semana, 2, 3 dias, vêm a Lisboa, conhecem Lisboa e conseguem, de facto, aceder à cidade com relativa facilidade, porque o nosso aeroporto está no centro da cidade. Esta é uma das vantagens que nós temos, mas, portanto, a questão da segurança também, a comodidade com que se viaja, tudo isso potencia, de facto, o turismo. Os transportes têm, então, de ser vistos como um sistema que tem diversos componentes, os meios, ou seja, as rotas utilizadas, sejam elas marítimas, aéreas, os canais, as estradas, os caminhos, as vias férreas. Tem outra componente que são os terminais, os parques de estacionamento, as estações dos autocarros, os caminhos de ferro, os aeroportos, aeródromos, portanto, marinas e portos de recreio. E ainda qual o veículo utilizado, portanto, o automóvel, os autocarros, os comboios, os barcos e aviões, tudo, este sistema que é visto como um todo, privilegia com certeza o acesso aos destinos turísticos. Não podemos também deixar de falar da restauração e, tendo em conta as diferentes características que os produtos podem oferecer, é possível classificar diversos estabelecimentos de restauração. O tipo familiar, e aqui podemos procurar enquadrá-lo num turismo muito mais de proximidade com o turista. O que é que isto quer dizer? O tipo familiar é onde é servida a comida mais tradicional, é o serviço mais personalizado porque é prestada muitas vezes pelo membro de família e com comida a comida é a nossa gastronomia, no fundo a parte que nós podemos oferecer ao turista mais original, mais próxima das nossas raízes. Outro tipo será um monoproduto, já só oferta de outros grelhados ou das pizzas, e não podemos, de facto, deixar de referir os estabelecimentos de restauração que estão associados aos hotéis. Cada vez mais os hotéis optam por chefes reputados de cozinha, portanto, marcando assim a diferença entre a oferta de restauração que existe e muitos deles são identificativos do próprio hotel. A neo-restauração não deixa também de estar associada ao turismo, principalmente à parte da hotelaria, porque alguns hotéis de categoria mais inferior têm esta forma de oferta de restauração. O vending, através de máquinas que podem estar disponibilizadas nos corredores dos hotéis. Há muitos hotéis que não privilegiam propriamente a parte da restauração, mas querem disponibilizar ao cliente diversos produtos e utilizam o vending. O catering, portanto, quando estão associados por exemplo, a eventos ou ainda associados também às companhias de aviação, para privilegiarem, portanto, a refeição às pessoas que viajam, ou ainda nos diversos eventos, quando o catering é de alguma forma portanto, reservado também como um serviço complementar ao alojamento, porque estão alojados ou de facto às reuniões que estão a acontecer. Portanto, temos o catering também a funcionar como um serviço complementar. O takeaway também não tanto num turismo de luxo, mas é um produto de restauração que também se enquadra neste setor. A teleencomenda mais vocacionada para os residentes propriamente do que os visitantes, mas não deixa de estar numa das categorias da restauração. Alguma dúvida até aqui? Dulce, tem estado a ouvir-me bem no início, como não estava, eu tinha perguntado, não sei se me está a ouvir bem.
Obrigada, Perfil. Já vi que está a melhorar. Portanto, não podemos deixar de falar, quando falamos nos produtos, nos componentes do turismo, nunca podemos deixar de falar da distribuição turística. Este é o assunto mais premente e de base do turismo. Ou seja, entre os parceiros, uma vez que nós temos a complementariedade dos serviços, entre os parceiros que são fornecedores dos serviços, tem que existir diversos objetivos que, apesar muitas vezes de serem únicos para cada um desses parceiros, têm que ter sempre um meio, ou seja, o objetivo final que possa privilegiar e, no fundo, remunerar todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia. Ou seja, quais são os dois objetivos principais? Quais são os dois objetivos principais da distribuição turística e da parceria de todos estes envolvidos no turismo? Primeiro, oferecerem o melhor serviço ao cliente final. Quando nós pensamos que temos o cliente final quer um produto composto pela aviação, pelo alojamento, pelas visitas de cidade, e tem que existir aqui uma concertação entre todos os seus fornecedores que lhe permitam receber esta qualidade de serviço no final. Porque, apesar de o cliente poder ter a noção absoluta da qualidade de um serviço em detrimento de outro, a verdade é que a sua satisfação tem que ser global quando chega ao final da sua viagem. Por outro lado, os agentes do mercado turístico, ou seja, estes parceiros, têm como objetivo, claro, rentabilizarem da melhor forma possível os seus negócios, para isso que estão no mercado. E como é que eles fazem isto? Através de pagamento de comissões a quem lhes presta o serviço de distribuição. O que é que isto quer dizer propriamente? Dulce, obrigada, já vi a sua resposta também, muito obrigada. O que é que isto quer dizer? Está um bocadinho desfocado, eu tinha feito o PowerPoint num determinado programa e, entretanto, quando passei para aqui, isto saiu um bocadinho, mas eu vou explicar se percebem isto com certeza muito facilmente. O produtor, portanto, concede o quê? Uma comissão ao operador para quê? Para portanto, remunerá-lo da sua parceria, do facto de estar a utilizar uma rede de distribuição muito maior. E, portanto, o produtor dá essa comissão ao operador, o operador, por sua vez, vai também distribuir uma determinada comissão à agência retalhista. Portanto, o que é que nós temos? Temos o hotel como produtor, temos a agência retalhista como intermediário e temos o operador turístico também como intermediário nesta questão da distribuição turística. Portanto, o cliente final está, portanto, no final desta cadeia, mas aqui o que nos interessa saber é como é que esta distribuição é feita ao longo destes parceiros todos. Por isso temos que entender que os agentes turísticos, na sua maioria, estão divididos por 4 categorias, ou seja, os produtores, que são as empresas que no fundo estão a criar os serviços e que os vão vender ou diretamente ao cliente final ou então através dos operadores, das agências retalhistas ou outras empresas de turismo. Como exemplo temos os hotéis, as companhias aéreas, entre outros. Poderá ser, por exemplo, uma empresa de animação turística que tem os serviços próprios e aí é considerado o produtor. Os operadores turísticos são outra das categorias que são nada mais nada menos que são empresas grossistas. O que é que isto quer dizer? São organizadoras de viagens em grupo que combinam diferentes bens e serviços e que são adquiridos depois aos produtores para os vender, para o operador os vender à agência retalhista. O maior exemplo que vocês têm são os folhetos de uma agência de viagens, onde vocês encontram o programa todo organizado pelo operador turístico e que tem que utilizar a agência para poder colocar os seus serviços à disposição do cliente final. Embora havendo algumas dúvidas em termos de lei, a verdade é que continuamos a manter um determinado meio tradicional do mercado turístico em que o operador turístico não vende qualquer serviço ao cliente final.
tem que passar sempre pelas suas agências, parceiras e retalhistas, que aí sim vão vendê-lo ao consumidor final. Eu lanço-vos um desafio também para que possam perceber isto melhor. Há vários operadores turísticos que têm o site disponível para o cliente, mas aí o que podem encontrar é apenas a informação dos pacotes turísticos, do preço que eles fazem, toda a informação que necessitam. No entanto, para reserva não é possível fazer reserva através do site, nem com o operador turístico, porque eles continuam a manter esta forma tradicional de distribuição, que é a sua agência retalhista, que vai chegar depois ao cliente final. Aqui temos o outro grupo que já falámos, portanto, agências de viagens retalhistas, que comercializam os produtos e os serviços e vão disponibilizá-los ao consumidor final. As agências, como já falámos várias vezes, são apenas um intermediário, elas não possuem um hotel, não têm esse serviço, não têm o serviço da companhia aérea propriamente, vão ter que o adquirir sempre a esses fornecedores ou a esses produtores. Os organismos oficiais são outra categoria, mas que não têm propriamente uma intervenção na venda. Têm na distribuição porque, de alguma forma, são eles que promovem também o país e que divulgam os produtos turísticos nas feiras, às agências, aos operadores, aos potenciais consumidores. Venderem propriamente não têm essa função, mas têm função como o Turismo de Portugal, o Instituto Público Turismo de Portugal, que é a entidade oficial de turismo em Portugal e que tem como a sua principal função promover Portugal e facilitar de alguma forma o desenvolvimento do turismo em Portugal. E, portanto, podemos dividir a distribuição turística em dois grandes grupos, ou seja, os produtores, que são os que disponibilizam os bens e serviços, e depois um conjunto de vários intermediários, que são os que organizam, combinam as diferentes opções, as atrações do destino, como, por exemplo, em pacotes turísticos, e que incluem, por exemplo, a passagem aérea, o alojamento e as visitas, os transferes, a participação em determinados eventos. Portanto, aqui teríamos um sem número de serviços que são disponibilizados nos pacotes turísticos. E aqui temos o que é a distribuição turística, por assim dizer, e o funcionamento do mercado turístico. O que nós vemos, portanto, o que vocês podem ver nesta imagem são as diversas formas como os próprios transportes, o alojamento e a alimentação e outras atividades, como é o caso dos produtores, colocam os seus serviços ou através dos operadores turísticos, e portanto veem que a seta dos transportes para o operador turístico, no fundo, termina ali, ou então que se continuam, portanto, os operadores turísticos aqui considerados os tais grossistas, e portanto estes transportes podem ser vendidos diretamente às agências de viagens, às organizações oficiais para que possam ser promovidos e que de alguma forma chegam ao turista, portanto ao consumidor, ou ainda podem passar pela forma de distribuição que seja transportes, utilizando os operadores turísticos, por sua vez as agências de viagens e ainda o turista, portanto, como consumidor final. Portanto, estas são as diversas formas. Há outras atividades que podem passar, por exemplo, logo pelas agências de viagens e não passando pelos operadores turísticos. Como há a distribuição turística direta, que é as linhas que se encontram, portanto, à volta desta imagem. Ou seja, o produtor diretamente vai vender ao consumidor. E a mesma coisa, portanto, aqui nas outras atividades, nos alojamentos, na alimentação, portanto, qualquer um destes produtores pode vender diretamente ao turista, ao consumidor final. O que é que nós temos aqui bem distinto? A distribuição turística direta, ou seja, o produtor vai vender diretamente ao turista, sem qualquer intermediário, e temos a distribuição turística indireta, em que cada um dos produtores vai utilizar outros intermediários para distribuir todos estes serviços que eles criam e, portanto, querem disponibilizá-lo ao turista. Eu lanço-vos só uma pequena pergunta, só para terminarmos a apresentação, que é a seguinte: qual será a vantagem de um produtor que pode vender diretamente ao consumidor final? Qual é a vantagem para ele utilizar um intermediário? Deem-me só uma razão que acham que é plausível,
que da vossa forma, daquilo que entenderam agora pela distribuição turística, que faça sentido. Porque é que o produtor não vende só diretamente ao consumidor? Por que razão? Qual é a razão para utilizarem outros intermediários? Uma das razões, há várias, com certeza. Muito bem, é exatamente isso. A Inês está a responder e a Melissa também, e eu concordo, ou seja, sim, tem a ver com o que é que nós, como é que nós podemos entender isto, porque de facto poderiam, se eu vender diretamente, vamos colocar aqui o exemplo de um hotel, se eu vender diretamente ao cliente, eu não tenho que distribuir a minha margem de lucro por ninguém. Portanto, esta margem de lucro fica no hotel. Mas a verdade é esta, eu tenho que utilizar os diversos parceiros de turismo para poder chegar a um público muito mais alargado. Essa é uma das razões. Por outro lado, maximiza de facto as vendas, Melissa. Há maior abrangência de um mercado. E com o mercado global como temos hoje, propriamente o produtor não pode explorar as formas de chegar a mais clientes. Há muitos exemplos. O hotel trabalha muitas vezes com empresas. As empresas muitas vezes trabalham só através de uma agência. Se eles fossem só diretamente, iam perder estes clientes, ou seja, aquele hotel só vai, aquele cliente só vai para um determinado hotel se a agência de facto marcar, porque é ela que, no fundo, orienta as reservas daquele cliente. Portanto, daí a importância de podermos trabalhar também através de outros intermediários e poder chegar a um público mais alargado. A Dulce diz que uma das razões é um serviço mais especializado. Também porque uma das componentes daqui dos serviços turísticos também tem a ver com isso, ou seja, se calhar, se eu utilizar um operador turístico, eu sei que esse operador tem um determinado destino para vender. Eu sei que ele se vai especializar. Como é que isto funciona na realidade? Muitas vezes os funcionários, os colaboradores do operador turístico que vendem o destino Cuba, eles próprios vão fazer as viagens de reconhecimento aos hotéis, vão experimentar a companhia aérea, vão verificar se os circuitos, os itinerários que estão associados a essa região de Cuba, se funciona e, portanto, põem nas mãos de pessoas muito mais especializadas esta possibilidade de criarem serviços e também de poder vendê-los através destes operadores e não só o hotel diretamente ou o restaurante diretamente ao turista. A Melissa diz que é mais seguro para o cliente. Sim, Melissa, eu conto esta história muitas vezes. Muitas vezes as pessoas recorrem à internet para fazer viagens que possam ter, por exemplo, mais do que uma escala. O agente de viagens tem um sistema de reservas que permite saber quanto tempo é que é necessário para fazer a escala de um voo para o outro. Na internet essa informação muitas vezes não é assegurada e há pessoas que fazem reservas e depois acabam por perder o voo de ligação porque não tinham o tempo suficiente. Isso também é uma das razões. A Dulce diz também que está direcionado para um público-alvo mais profissional, é verdade. Muitas vezes, eu estou a falar nas agências, mas na sua maioria, mesmo os operadores turísticos, acabam por ter a possibilidade de condicionar a sua oferta propriamente de uma forma muito mais especializada para um determinado público. E o Porfírio está-me a dizer que, de facto, há maior diversidade de produtos das regiões, ou seja, a oferta de uma maior diversidade, concordo também, porque passando a publicidade, se por acaso consultarem o catálogo de Abreu, por exemplo, das viagens a Abreu, poderão ver que eles têm um segmento de oferta só de Portugal e ou dos Açores, que está de facto muito bem divulgada, muito bem experimentada no fundo, ou seja, tínhamos também um exemplo, recordo-me de um operador que era especializado só nas viagens, nas visitas das capitais europeias e eles tinham uma pessoa lá que era já o guia experimentado,
que todos os anos lá estava, portanto a qualidade dos serviços era de facto fantástica, exatamente por isto, porque permite-lhes ter uma maior diversidade, uma maior oferta de serviços, mas com maior qualidade, porque conhecem de facto o serviço que estão a oferecer ao cliente. Isto são tudo razões. Não invalida que muitas vezes, com esta questão das rentabilidades e dos serviços cada vez abaixarem mais o preço, não invalida que não se tente também, de alguma forma, ir diretamente ao cliente, fazer a distribuição direta. Mas é impossível, pelo menos a meu ver, que o turismo não seja, no fundo, um equilíbrio de todas estas ofertas através dos parceiros, de continuar a existir a parceria. Claro que há também formas de fazerem parcerias, como por exemplo dentro do mesmo grupo terem todo este tipo de parceiros, os produtores, os grossistas, os retalhistas, portanto, e poderem assim oferecer algo muito mais completo e dentro do mesmo grupo, ou seja, todos ganham, é o ganhar-ganhar em todos os setores, mas de qualquer forma, acho, a meu ver, eu falo o que falo, penso que continua a ter muito sentido utilizar-se os parceiros na cadeia de distribuição turística, ou seja, a distribuição turística indireta, continua a fazer sentido. Muito bem, para terminarmos, eu tenho aqui só umas perguntas para responderem muito rápidas. E portanto eu já coloquei, portanto, para que possam ver, digam por favor se conseguem ver, é uma questão só de selecionar se consideram correta e depois no final eu passarei, portanto direi quais são as respostas corretas. Muito bem, pelo menos penso que as primeiras respostas já estão. Creio que já terminaram todos. Obrigada, Melissa. A Inês também, prefiro sim. Falta só a Dulce. Temos tempo, não?
Queria aproveitar para quem já terminou. Agradeço as vossas sugestões, caso tenham algum tema que queiram ver abordado num próximo webinar, eu fico a aguardar as vossas sugestões, que agradeço desde já. Às vezes algum tema que esteja mais complicado ou que sintam necessidade de uma abordagem diferente, é só uma questão de sugerirem e eu terei isso em consideração. Estou só a aguardar um bocadinho. Sim. A Dulce está a dizer que teve alguma dificuldade. Mas, Dulce, como eu já expliquei logo no início, eu vou disponibilizar o vídeo. Assim que terminarmos, o vídeo fica disponível para os formandos no campus e também o webinar. O que eu vos peço é que verifiquem se de facto, quando eu demoro para aí 2 dias a colocar o vídeo. Ao final desse tempo, se de facto não encontrarem o vídeo, digam-me, porque poderá ser a forma, portanto, no sítio que eu coloquei, que vocês não conseguem visualizar, mas de qualquer forma, que pena, Melissa. Mas de qualquer forma podem visualizar tudo, ele está a ser gravado e depois é disponibilizado sempre. Pronto, vamos só a fazer uma rápida correção. As componentes do produto turístico, as principais e que nós abordamos aqui foram mesmo 5. Portanto, a acomodação ou alojamento turístico, os equipamentos ou de atração e animação, os transportes, sejam convencionais ou turísticos, e ainda a restauração e a distribuição turística. Portanto, foi exatamente o que nós falámos aqui. As características do produto turístico, uma delas é de facto, e é a única que está aqui como correta, é a simultaneidade no consumo e na produção, foi aquilo que eu expliquei. O consumo e a produção realizam-se ao mesmo tempo. O cliente chega a um destino, só quando de facto é que lá está e que utiliza o hotel, o avião, é que está a realizar, portanto, o consumo e a produção de um determinado serviço. Possibilidade de armazenamento, não de todo, e a não complementariedade dos serviços também não, porque eles normalmente é difícil vender um serviço único. O meu nome é Cristina Nunes, Dulce. Pode, de facto, a pessoa pode até só comprar na agência ou antecipadamente o hotel ou a passagem aérea, mas a verdade é que vai utilizar outros serviços quando lá estiver. Portanto, há sempre a questão do serviço composto, ou seja, com diversos serviços, diversas ofertas. Uma das características do alojamento turístico é, de facto, o uso temporário do alojamento. Eu expliquei, portanto, é uma forma de distinguir do alojamento de um residente, que, ao contrário, é, de facto, tem um uso não temporário, portanto, portanto, aqui é o uso temporário. A noção da deslocação também, sempre, está sempre associada ao turismo, e isto tem a ver também com a oferta turística, como é que ela se distingue da oferta normal, portanto, a deslocação está sempre associada. E em relação à questão da comissão, de facto é sempre o hotel que concede uma comissão à agência, é o produtor que vai dar a sua comissão para que o intermediário possa vender os seus serviços a um público muito mais alargado. A agência de viagens é de facto o intermediário, penso que já não têm dúvidas sobre isso, e uma companhia aérea é sempre um produtor. O fornecedor aqui é no sentido do operador. Eu até poderia considerar correta na interpretação que vocês deram, porque vocês pensaram em alguém que fornece o serviço. Mas a verdade é que no turismo temos que fazer um bocadinho a distinção entre o produtor, que é de facto quem cria o serviço, e depois o fornecedor, que é o operador turístico, porque o operador turístico vai fornecer à agência de viagens. Portanto, estas noções também têm que ficar bem explícitas. Não é um fornecedor normal, claro que ele está a fornecer serviços também, não é? Mas ele, antes de tudo, é o produtor. E, por fim, um exemplo da distribuição direta é cada vez mais o quarto que é reservado através do site do próprio hotel. Mesmo quando vocês ouvem falar da Booking, por exemplo,
A Booking é um distribuidor, ou seja, é uma empresa que está, de alguma forma, a servir de parceira com os hotéis para vender mais. Não pertencem aos hotéis, não pertencem às cadeias hoteleiras, mas é uma empresa que faz a sua distribuição para o cliente final. A ressalva é que muitas vezes, apesar de muitas vezes ser pedido o cartão de crédito como garantia da reserva, até a questão do pagamento é o hotel que vai gerir. A Booking não gera os pagamentos dos hotéis na sua maioria. Gera as reservas que estão muitas vezes ligadas diretamente ao site do hotel, ao sistema informático do hotel, e que são geridas entre o hotel e a Booking, em termos de disponibilização. O facto da venda propriamente, o pagamento, é o hotel que gera. Portanto, é apenas uma parceira, mas é um intermediário e, no fundo, um elemento da distribuição indireta como outro qualquer, como uma agência ou como, por exemplo, o operador turístico. Alguma dúvida em relação ao webinar, aos conteúdos que foram aqui expostos, que eu possa esclarecer agora? Obrigada, Inês. Inês não, Melissa está a fazer uma sugestão em relação aos alojamentos locais, aos boutique hotéis e correspondentes produtos turísticos e segmentos de mercado, e outra sobre as empresas de distribuição através da net. Sim, é uma boa sugestão. Embora não está nos vossos conteúdos, é um complemento ao estudo e eu acho que faz todo o sentido, sim. Muito bem, muito obrigada, Porfírio. Com certeza que vão surgir mais sugestões e que eu agradeço. E a Melissa vai rever então a sessão e todos vocês, quando tiverem alguma dúvida em relação ao que foi exposto, estarei com certeza disponível para esclarecer através do campus preferencialmente. Muito obrigada. Muito obrigada, Porfírio. Fico muito contente que tenha achado interessante. Vamos repetir com certeza e foi com muito gosto que vos estive aqui a colaborar. Foi muito interessante esta interação que tivemos e espero repetir mais vezes. Muito obrigada. Igualmente, obrigada. Excelente, Melissa. Muito obrigada. Fica a sugestão. Muito obrigada. Uma boa tarde então para todos e voltaremos com certeza a entrar em contato uns com os outros ao longo do curso. Muito boa tarde. Muito obrigada a todos.